O dia em que fui obrigado a me revelar para os meus amigos foi um dia muito difícil para mim, mas mesmo sabendo dos riscos e da perseguição que eu poderia sofrer, eu não iria me perdoar se algo de ruim acontecesse com eles. Olá, eu me chamo Adriano e moro em Santa Catarina. Eu vou contar para vocês uma situação que passei alguns anos atrás junto de um casal de amigos meus. Eu sei que muitos podem duvidar da minha história, mas esse foi o pior dia da minha vida. Um casal de amigos que eu vou chamar aqui nessa história de André e Maria. Eu sei que eles não gostariam de ter os seus nomes envolvidos, de uma vez que depois do que aconteceu, eles deixaram de falar comigo. Também para evitar possíveis comentários desnecessários, eu precisei me mudar da cidade e do estado onde eu vivia e onde ocorreu essa situação. Enfim, sem mais delongas. Certo dia, meus amigos e eu resolvemos acampar em um local no meio de uma mata na região em que vivíamos. Para não ir segurando vela, eu resolvi convidar uma moça que chamaria aqui por Luísa. Chegando no horário combinado, nos encontramos e saímos rumo ao nosso destino, que até aí seria um final de semana incrível e inesquecível. Bom, pelo menos para eles eu acho que foi. Chegando no local, André e eu começamos então a montar o acampamento. O local por si só era lindo. A alguns quilômetros dali, seguindo por uma trilha no meio da mata, havia uma linda cachoeira, a qual então tivemos a vontade de ir conhecer. Saímos então pela trilha, encontrando no caminho diversas espécies de animais. Tudo estava perfeito e eu estava todo empolgado, pois depois de muito tempo eu consegui criar coragem e convidar Luísa para sair. Enfim, chegando na tal cachoeira, o local era maravilhoso. Passamos a tarde inteira por lá e, conforme a fome ia batendo, nós íamos comendo os lanches que havíamos levado. E por volta das 5 horas, logo no finalzinho da tarde, resolvemos voltar para o acampamento, de uma vez que não era seguro ficarmos perambulando à noite no meio da mata. Começamos então a seguir o caminho de volta, mas no meio do caminho avistamos uma velha construção abandonada. Parecia uma fábrica que não terminaram de construir ou algo do tipo. André, que era muito curioso, quis entrar para fotografar o local. As meninas por si só não queriam, mas acabamos indo mesmo assim. Chegando lá, eles tiraram várias fotos e só pararam porque a bateria do celular estava acabando. Voltando por dentro de uma parte da construção, eu comecei a observar pegadas enormes no chão e eram recentes. Logo eu imaginei que aquilo se tratava de uma onça. Na mesma hora, eu disse a Luísa: "Olha, está vendo essas pegadas? Temos que sair daqui agora. Aqui tem onça e ela está com filhotes." Luísa ficou muito assustada e, para piorar a nossa situação, ao olharmos para fora, avistamos a onça, que estava se aproximando. Começamos então a correr para chamar o André e Maria, que estavam em uma outra parte da construção. Mas ao chegarmos lá, nos deparamos com André na frente de Maria, tentando a proteger de uma outra onça que estava parada, olhando para eles. Provavelmente era um casal e estávamos em seu território. Nessa hora eu não pensei duas vezes e, mesmo que fosse custar a minha paz, eu precisava salvar a vida deles. E foi o que eu fiz. Sem que ninguém notasse, eu joguei as minhas coisas em um canto escondido, onde estavam inclusive as chaves do meu carro, pois eu sabia que eles iriam embora levando meu carro e me deixando para trás depois do que iria se revelar diante dos olhos de todos ali. Então eu comecei a me transformar em fera, em um lobisomem. Eu sou totalmente consciente quando estou em minha forma de fera. Com um susto, Luísa, que estava comigo, desmaiou e eu parti então para cima daquela onça e matei com uma mordida em seu pescoço. A outra onça que estava adentrando no local acabou fugindo ao me ver. Os meus amigos entraram em choque. Nesse momento eu farejei o ar buscando a localização da outra onça e percebi que ela já estava muito longe e que todos estavam seguros. Então eu saí correndo mata fora para aguardar o tempo necessário e voltar à minha forma humana sem que eles ficassem me vendo. Algumas horas depois, já em minha forma humana, voltei ao acampamento e eles estavam todos dentro da mesma barraca, com muito medo. Eu chamei por eles e André saiu da barraca armado com uma faca de caça e veio para cima de mim. Eu comecei a pedir calma para ele que ele parasse e me escutasse.
André gritava desesperado que iria me matar, pois eu era um monstro, uma aberração. Eu sabia que ele estava certo e que só não tinha ido embora, pois o carro era meu e as chaves haviam ficado na minha mochila que deixei escondida na tal construção onde tudo aconteceu. Luísa saiu da barraca chorando e me perguntou o que eu era. Eu respondi a ela que sou um lobisomem. As palavras saíam da minha boca como se fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, mas não era. Eu sou um lobisomem de verdade e herdei essa maldição, ou dom, como alguns preferem chamar, por parte do meu falecido avô paterno. O meu pai não herdou o gênio da licantropia, mas eu tive essa sorte, ou azar, como vocês acharem melhor. Cada um tem seu ponto de vista. Eu comecei então a contar a eles a minha sina, que quando eu completei 17 anos, eu me transformei pela primeira vez. O meu avô, que também foi um lobisomem, me ensinou o autocontrole e de como lidar e principalmente como dominar a fera. Nessa caminhada passei por muitos aprendizados, muitas dificuldades, até chegar onde eu cheguei e ter o controle da minha transformação, tanto para focar e deixar a fera sair, quanto para fazer ela retornar ao que eu chamo de estágio de hibernação. A primeira pergunta que eles me fizeram foi a que eu já esperava ouvir: se eu já havia matado e me alimentado de um humano. Eu fui sincero com eles. Como eu fui treinado desde a primeira transformação, eu aprendi a me alimentar de animais selvagens. Então, sempre que me transformo em fera, procuro caçar bem longe da cidade, onde eu encontre variedade de vida selvagem para me alimentar. Só uma vez que eu quase precisei chegar ao ponto de matar uma pessoa, mas não foi para me alimentar, foi para eu sobreviver, pois foi um mateiro caçador que, em meio às minhas andanças na mata em busca de alimentos, eu me deparei com ele. Ao me ver, ele entrou em desespero e começou a atirar. Eu entendo ele, eu também ficaria desesperado. Na hora, eu dei meia volta e corri. Ele veio atrás de mim efetuando alguns disparos, mas graças a algumas habilidades, como velocidade por exemplo, eu consegui me livrar dele. Se ele estiver vivo até hoje, com certeza ele se lembra dessa noite. Eles ficaram meio confusos e meio que duvidando, porém nada falaram. Como eu tinha certeza que eles estavam em pânico e com medo de mim, eu resolvi chamar eles para irmos embora, pois com toda certeza eles não confiariam em ficar ali no meio do nada com o lobisomem. Na volta para casa, durante todo o caminho, ninguém falava com ninguém. Eu sentia no ar o cheiro de medo deles e a insegurança. Deixei André e Maria na casa deles e ia seguir para deixar Luísa na casa dela. Só que ela preferiu ir de ônibus por medo de ficar sozinha comigo no carro. Depois desse ocorrido, André começou a contar para alguns amigos nossos em comum essa história, que além de não acreditarem nele, eu acabei virando motivo de piada. Até que isso não foi de todo ruim, pois já imaginaram se os outros acreditassem no que André estava dizendo, eu seria perseguido e caçado. Eu resolvi então me mudar de estado e de cidade. Então esse ocorrido não foi aqui em Santa Catarina, e sim em outro lugar. Para me preservar, acabei então mudando para cá. André, Maria e principalmente Luísa nunca mais falaram comigo. Eu até tentei uma reaproximação, mas sem chance. Hoje sou um homem solitário, trabalho e moro sozinho e nunca mais tentei me envolver com ninguém sentimentalmente. Vez ou outra eu encontro uma pessoa para passar a noite, mas prefiro assim, viver sozinho. Não foi fácil vir aqui abrir a minha vida e a minha privacidade para vocês. Só quem é um lobisomem de nascimento sabe quanto essa vida pode ser ingrata, principalmente se a pessoa não tiver treinamento e informações desde cedo para criar esse autocontrole. Eu já encontrei outros licantropos por aí, mas nem todos seguem pelo caminho certo. Enfim, peço apenas que respeitem a minha história que resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu espero que tenham gostado. E eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Caso algum de vocês se deparem com algum licantropo em alguma noite, corram. A grande maioria não tem esse controle, pois se transformam por magia negra e caçam por esporte. Não arrisquem suas vidas. Vocês não têm chance nenhuma. Quero agradecer também toda a atenção do canal Histórias de Terror por me dar essa oportunidade e principalmente por não julgarem a minha história, pois infelizmente existem pessoas que por não acreditar adoram julgar.
Mais uma vez, muito obrigado e desejo a todos uma boa noite.